Queridos, a paz do Senhor Jesus, é sempre com muita alegria, mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui, onde juntos nós estaremos compartilhando aí de mais uma porção da palavra do Senhor. É sempre com muita alegria, né? Sempre com muita satisfação, né? Receber do Senhor esta oportunidade. É sempre com muita alegria saber que você, né, é presente conosco, cultuando ao Senhor juntamente conosco. E desejamos aí, onde quer que você estiver, que o Senhor possa estar te abençoando de maneira grandiosa nesse dia, te cercando aí com todas as bênçãos, estendendo esta bênção também para a sua família. Queridos, para a nossa meditação, o livro Mateus, o livro Lucas, nós vamos estar trabalhando apenas com um versículo, Lucas capítulo de número 23, apenas o versículo de número 47. Lucas 23, apenas o versículo de número 47, que assim diz a palavra do Senhor. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente com o nosso entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, dentre tantas coisas que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso costume, faz parte da nossa rotina, dentre tantas coisas que compõem, né, o nosso dia, né, os meses e anos também que fecha a nossa história, dentre tantas coisas que é presente, né, eu gostaria de destacar, Áurea, as dúvidas e as certezas. As dúvidas e as certezas. Por quê? Porque dentre tantas coisas que nos acompanhará ao longo de toda a nossa vida, as dúvidas e as certezas também vai fazer parte da nossa história. Muito, muito novo, ainda muito novo, nós temos as experiências, né? Nós temos a intimidade com situações que nós temos dúvida, bem como nós temos aí as experiências e intimidade com situações que nós temos a certeza. Então, falar de dúvida e falar de certeza, dúvida e certeza, é algo que mais cedo ou mais tarde vai estar diante de você. Mais cedo ou mais tarde você vai dizer assim, diante de uma situação que a vida colocou para você: tenho dúvida, ou então eu tenho certeza. E elas aparecem de maneira muito simples na nossa vida, de maneira muito automática. As dúvidas e a certeza, ela aparece em uma escolha, em uma compra, em uma proposta, em uma solução de um problema, em um retorno que você tem que passar para alguém, e de repente você não tem o preparo. Daí muitas pessoas pedindo ajuda a outras, né? Me ajuda aqui, pois eu tenho dúvida. Quem tem dúvida e pede ajuda é porque quer uma opinião, quer um esclarecimento, quer ampliar o seu conhecimento para que ele venha dar uma resposta precisa, né, sem erro, ou minimizando o máximo os erros. Por que eu estou falando isso, querido? Porque o texto que nós acabamos de ler vai contar aqui o cenário, aqui é o triste cenário que trouxe a alegria para o mundo, né? Que foi o fechamento do plano de salvação com a morte de crucificação de Cristo e logo após a ressurreição. Mas eu gostaria de ficar somente com um ato de um homem, que a Bíblia não vai falar o nome deste homem, mas no momento da crucificação ele estava lá, Áurea. E estava lá bem pertinho. A palavra do Senhor vai falar que era uma pessoa que ele tinha um cargo de comando. Não é isso? Centurião, não é? Cargo de comando? Alguém que tinha um cargo de comando. E talvez, a Bíblia não fala, mas quem sabe ele foi o comandante daquela execução.
A Bíblia não fala se tinha um outro, mas ele estava lá. E o seu título era título de comando, alguém que tinha responsabilidade de comando. E a palavra do Senhor vai narrar, que é o versículo em questão que nós lemos aqui, que aquele homem, ao ver os acontecimentos, que acontecimentos são esses? Os acontecimentos após a morte de Jesus ali na cruz. Os acontecimentos, quando ele deparou, quando ele viu, quando ele participou ali daqueles acontecimentos, diz a palavra de Deus que ele louvou a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Os demais evangelhos vai falar: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Não teve dúvida. Verdadeiramente, quando alguém expressa verdadeiramente, naquele momento ali, naquela situação ali, ele pode ter tido dúvidas ao longo da vida dele em muitas questões. A Bíblia não vai falar quantos anos ele veio a viver após aquele reconhecimento ali. Talvez ele teve outras dúvidas, mas com relação à pessoa de Jesus, ele não teve dúvida nenhuma. Com relação àquilo que os seus olhos contemplou, com relação aos sinais que o Senhor permitiu que acontecesse, com relação ao sobrenatural, aquele homem, alheio à fé cristã, alheio por completo à fé cristã, mas diante daquilo que os olhos dele contemplou na morte de Cristo, a palavra de Deus vai relatar que ele teve a certeza de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Aleluia. Queridos, tudo que nós precisamos na nossa vida é desta certeza. Tudo que nós precisamos na nossa vida é de ter esta convicção. Porque falar que Jesus Cristo é Filho de Deus é reconhecer Ele como sendo. Falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é considerar a sua autoridade. Falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é ter o reconhecimento das profecias que narra que o Senhor enviaria o seu Filho, o seu único Filho, para vir a esta terra e executar o plano de salvação, morrendo na cruz do Calvário por mim e por você. Ou seja, falar que Jesus Cristo, declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é fazer reconhecimento da sua soberania. E não tem quem declara isto com o seu coração, reconhecendo sem ser transformado. Uma coisa é você entender aí alguma coisa acerca de Jesus, ou até mesmo um conhecimento mais profundo, né? Algo teológico, algo de letra, mas aqui nós estamos falando de sentimento. Aqui nós estamos falando quando este homem teve este reconhecimento, ele não tinha lido livros, Áurea. Ele não tinha aprendido acerca de Jesus, ele não tinha estudado numa escola teológica, nada disso. Aqui a palavra do Senhor vai falar que ele, caindo em si, ele reconhecendo, ele vendo, ele acreditando, diz a palavra do Senhor que ele vai se expressar que verdadeiramente aquele que estava ali pendurado na cruz do Calvário era o Filho de Deus. E esta expressão, ela veio acompanhada, Áurea, de louvor. Esta expressão, ela veio acompanhada de louvor. Daí a sinceridade da palavra do Senhor, reconhecendo o Senhor na vida dele. Sabe que essa história, ela tem outras histórias embutidas dentro dela. E talvez ela tenha a minha e tenha a sua também.
Por quê? Porque essa história, ela vai me fazer eu refletir. Essa história, ela vai me fazer eu pensar. Essa história, esse posicionamento deste homem, vai me fazer eu entender acerca de também como eu vejo Jesus, se é que eu me preocupo com esta questão. E se a gente parar para analisar aqui, esse homem precisou de uma série de situações para que ele tivesse um entendimento acerca do Senhor. E quando nós paramos para nós analisar aqui, de quem nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de alguém que era alheio à fé cristã. Aquele que não pertencia nem à cidadania, né, dos israelitas, aquele que era um estrangeiro e que pelo poder militar dominava aquela região. Nada mais. Um homem alheio à fé. Nós que conhecemos a história, né, pela leitura da palavra de Deus, nós vamos entender que era um homem que ele era alheio por completo aos costumes de Cristo, à orientação de Cristo, ao ensino de Cristo. Então aquele homem precisou de algo para que a fé dele fosse firmada, alicerçada em Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai falar, deixa bem claro, vendo o que havia acontecido. Aí você vai falar assim, mas o que havia acontecido? Pois bem, nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, olha, com relação aos acontecimentos, ele é o que narra com mais precisão. Ele vai falar com precisão acerca das trevas, né? Desse período de trevas, de meio-dia às 3 horas da tarde. Ele vai falar acerca do rasgar do véu. Ele vai falar acerca da fenda das rochas e vai falar acerca de sepulcros que se abriram e mortos foram ressuscitados. Esses foram os acontecimentos que a Bíblia vai narrar que aconteceu no ato da morte de Jesus. Ou seja, então o que nós entendemos aqui? Entendemos que os olhos daquele homem, que a Bíblia não vai falar o seu nome, ele precisou de ver um sobrenatural. Ele precisou de ver algo que não fazia parte do dia a dia. Ele precisou de algo extremo para ele ter um entendimento acerca de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas ele teve esta oportunidade. E aí é onde eu falo que aí pode ter uma história dentro desta história, que é, talvez você também esteja esperando alguma coisa para você reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Talvez você está aí esperando uma cura para entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Talvez você está precisando aí, ou está esperando aí um sinal milagroso, um sobrenatural do céu, ou um anjo que bata no teu ombro e fala, acorda rapaz, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muito cuidado com isso, por quê? Porque talvez esse sinal não vai te acontecer. E até quando você vai ficar esperando para reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Essa história nos chama a atenção porque o reconhecimento da pessoa de Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus é o começo de todas as coisas nas questões espirituais. E infelizmente muitas pessoas estão precisando ou estão esperando um sinal milagroso para este entendimento. E eu quero te dar uma notícia, querido. Pode ser que este sinal, que um sobrenatural, você não tenha tempo para ver, para poder crer. E aí como é que vai ficar a situação? Como vai ficar a situação? A palavra do Senhor me chama a atenção para alguns ensinos que eu aprendo neste texto, que eu tenho a necessidade, assim como aquele homem, de reconhecer Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. E este reconhecimento, se eu ainda não tenho, eu preciso de ter ele agora. Eu não posso esperar um ato sobrenatural para mim começar a acreditar no Senhor, porque esse ato sobrenatural, talvez os meus olhos não vai contemplar.
E aí, como vai ficar? Como vai ficar a situação? A palavra do Senhor nos chama a atenção, e a palavra do Senhor vai também nos dizer que aquele que não reconhece o Filho, né? Aquele que rejeita o Filho, aquele que despreza o Filho, também será rejeitado por Ele. Então nós não podemos rejeitar o Senhor. Nós temos que reconhecer o Senhor como sendo o Filho de Deus, o Senhor e Salvador de nossa vida. Isso é tão sério. A palavra do Senhor, para a gente caminhar aqui para o fechamento, a palavra do Senhor vai nos falar no livro de João, no versículo de número 29. Olha que coisa interessante. Olha. Sabe aquela história que você tem que ver para crer? Nas questões espirituais nós não precisamos disso. Nós não precisamos de ver para crer. Nós só precisamos de exercer a nossa fé. Porque bem mais felizes são aqueles que não viram, mas creram. Esta é a promessa da palavra de Deus. E no livro de João 20, 29 vai dizer assim: então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu, mas felizes são aqueles que não viram e creram. Nós nos enquadramos aí, neste grupo que não viu, mas cremos. Tanto cremos que todos os dias nós anunciamos. Tanto nós cremos que todos os dias aqui nós falamos da sua história. Tanto nós cremos que todos os dias aqui nós anunciamos o seu propósito, que é as boas novas de salvação. E a Bíblia vai falar que aquele que não viu, mas creu, é um feliz. Tenha esta felicidade, querido. Não fique esperando um sobrenatural para você dar um passo para exercer a sua fé. Não espera sobrenatural, porque talvez ele pode não chegar. E a necessidade de reconhecimento de Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, o enviado a este mundo para nos salvar, é a necessidade de todos nós. De todos nós. Nós não podemos ignorar essa realidade. O segundo entendimento que esse texto ele vai me chamar aqui, né, é que o tempo de crer é o agora. É o hoje. É o hoje. Porque conforme sempre pregamos aqui, o ontem já não volta mais. E o amanhã nós não sabemos se nós teremos, né? E a palavra no livro de Hebreus, no capítulo de número 3, versículo de número 15, a palavra do Senhor vai nos confirmar isso, dizendo: por isso é que se diz, se hoje ouvir a voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, não desprezai a palavra de Deus. Não vire as costas para a palavra do Senhor. Exerça a tua fé e reconheça o Senhor como sendo o Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, Áurea, que quando nós falamos que dentro desta história do centurião estão milhares de outras histórias, né? Sim. O ato de você olhar, entender, reconhecer ou não. E o mais triste nessa história toda dos milhares de história é aqueles que não reconhecerão. Aqueles que o tempo vai passar e eles vão passar por esta vida aqui na terra sem reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sem reconhecer que Jesus Cristo é o Filho unigênito enviado do céu para esta terra para prover e executar o plano de salvação. E por não crer nisso, muitos terão um triste fim. Mas a orientação da palavra de Deus e a nossa pregação, conforme sempre anunciamos aqui, mas a proposta do Senhor não é esta para a sua vida. A proposta do Senhor para a sua vida chama vida, né? A proposta de Deus para você é vida, é salvação, é alegria, é segurança, é esperança, e isso passa a acontecer e fazer parte da sua história logo no momento que você reconhece Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Coisa tremenda, né, Ivan? É algo que
todos precisam reconhecer, né? Esse reconhecimento aí faz necessário a todos nós. A diferença é o tempo, né? Em que cada pessoa reconhece. E nós precisamos de louvar ao nosso Deus por termos a oportunidade de fazer esse reconhecimento a tempo, né? Em tempo oportuno. Em tempo oportuno, porque esse tempo precisa ser hoje. Que seja hoje, né? Então, me veio à memória aqui que essa pessoa, né, o qual você falou, esse centurião, ele fez esse reconhecimento aí quando Jesus estava sendo morto ali, né? Mas no nascimento de Jesus também houve reconhecimento, Ivan. É muito lindo, né? Quando você lê lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 25 ao 32, lá vai falar sobre Simeão, aquele sacerdote bem velhinho, né? Que já estava ali esperando a hora de partir. E a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele guiado pelo Espírito Santo, ele foi até o templo quando Jesus havia nascido e estava sendo ali apresentado, né? Então Simeão, ali você vai ver que Simeão pega Jesus no colo e fez uma declaração, fez um louvor a Deus ali com aquela criança no colo. Eu vou só resumir. Ele dizia que agora, Senhor, tu cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar este teu servo partir em paz. Aleluia. E sabe por quê que ele fez esse louvor, essa declaração? Ele diz: porque os meus olhos viram a tua salvação. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Em forma de um neném, né? E ainda em forma de um neném. De um neném, né? Aleluia. Jesus estava sendo ali apresentado no templo. Era ainda um bebezinho. E aquele velhinho, aquele sacerdote cheio do Espírito Santo, ele pôde louvar ao Senhor. Ele pôde engrandecer o nome do Senhor que cumpriu a promessa. Você está falando aí, me veio à mente aqui que essas mesmas palavras de Simeão que você trouxe aí, poderia ser também do centurião. Sim. Porque fala de salvação. Cruz fala de salvação. Cruz fala de salvação. Os olhos dele também viram a salvação. A salvação. Aleluia. Glória a Deus. Então, para você que ainda não fez essa declaração, porque como eu disse aqui no início, todos precisarão fazer essa declaração, mas que essa declaração seja feita a tempo de salvação. Aleluia. Porque nós sabemos que lá no juízo final todo joelho dobrará e haverá ali um reconhecimento, porém um reconhecimento tardio aí, se tratando para a salvação. Então, por que nós pregamos esse evangelho? É porque todos nós precisamos. Todos vocês que estão ouvindo, que ainda não fez essa declaração, que ainda não adorou ao Senhor por esse reconhecimento, que você faça isso hoje, para que você tenha o seu nome escrito ali no livro da vida e você possa aí descansar em paz, né, Ivan? Não partindo como era a hora de Simeão partir para a eternidade, mas que você possa descansar o seu coração em paz, tendo a certeza de salvação dentro Aleluia. De você, que você possa sossegar a sua alma em paz. Por quê? Porque esse reconhecimento vai fazer você enxergar a salvação da mesma maneira que Simeão enxergou olhando para aquele bebê. Você também vai enxergar a salvação e descansar o seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra lida. Nós te louvamos pela meditação na tua palavra. Ó Deus, pelo reconhecimento que um dia o Senhor nos deu a oportunidade de fazermos. Ó Deus, e que nesta tarde o Senhor dê também a oportunidade de alguém que está ouvindo esta palavra reconhecer, meu Deus, reconhecer o Senhor Jesus como único e suficiente
Salvador. Ó Deus, abençoa cada coração nesta tarde. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.